Fala aí galera, eu sou o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Antes de mais nada, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Continuação da nossa série aqui do canal, chegando ao fim da história das Copas, Copa do Mundo de 2014, que foi a 20ª edição deste evento esportivo, um torneio internacional de futebol masculino organizado pela Federação de Futebol Internacional, Federação Internacional de Futebol, a FIFA, que ocorreu no Brasil, que foi o país anfitrião da competição pela segunda vez, com 12 cidades sedes, e o campeonato começou a ser disputado no dia 12 de junho e terminou no dia 13 de julho. A edição de 2014 foi a quinta realizada na América do Sul, depois que a Argentina teria ter sediado o torneio pela última vez no continente em 78. O Brasil foi a segunda e última sede do torneio mundial escolhido através da política de alternância de continentes, que foi iniciada a partir da escolha da África do Sul como a sede da edição anterior. As seleções nacionais de 31 as seleções nacionais de 31 países avançaram através de competições de qualificação, que começaram em junho de 2011, para participar com o país anfitrião, o Brasil, no torneio final. Um total de 64 jogos foram realizados em 12 cidades de todo o Brasil, em estádios novos ou reconstruídos, iniciando o torneio com uma fase de grupos. Pela primeira vez em uma Copa do Mundo, as partidas usaram a tecnologia do Goal Line. No dia 15 de junho, na partida entre França e Honduras, ocorreu o primeiro gol oficial a utilizar o sistema. Com o país anfitrião, todas as equipes campeãs do mundo desde a primeira Copa do Mundo, em 30, Uruguai, Itália, Alemanha, Inglaterra, Argentina, França e Espanha qualificaram-se para esta competição. Nesta edição, a Alemanha se sagrou campeã pela quarta vez, a primeira depois da reunificação do país, repetindo suas vitórias nas edições de 54, 74 e 90. Foi a primeira vez que uma seleção europeia conquistou o título no continente americano. As 4 Copas do Mundo anteriores sediadas pela América do Sul foram todas ganhas por seleções sul-americanas, assim como outras 3 edições sediadas na América do Norte. De acordo com estatísticas da FIFA, esta foi a Copa mais poluente da história, com 2,72 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono, mas, ao mesmo tempo, a mais sustentável. Os estádios construídos ou modernizados para a Copa adotaram tecnologias para aproveitar a água de chuva, a radiação UV, fontes renováveis de energia e iluminação de baixo consumo energético, entre outras. Em uma conferência realizada na cidade do Paraná, em setembro de 14, e organizada pela FIFA, os representantes de 45 federações afiliadas à Confederação de Futebol da América do Norte, Central, Caribe e à Confederação Sul-Americana de Futebol avaliaram o trabalho realizado na Copa de 2014 como o melhor futebol já visto na história dos mundiais. Antecedentes às candidaturas. No dia 3 de junho de 2003, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, havia anunciado que Argentina, Brasil e Colômbia se candidataram à sede do evento. No dia 17 de março de 2006, as confederações da Conmebol votaram de forma unânime pela inscrição do Brasil como seu único candidato. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse no dia 4 de julho de 2006 que nesse caso a Copa do Mundo de 2014 provavelmente seria sediada no país. No dia 28 de setembro, no mesmo ano, ele se encontrou com o então presidente Lula e disse que queria que o país provasse sua capacidade antes de tomar uma decisão. No dia 7 de fevereiro de 2007 seria a data final para as inscrições, mas a FIFA antecipou o prazo para 18 de dezembro de 2002. No último dia para as inscrições, a Colômbia também se candidatou a sediar a Copa de 2014, mas Blatter não apoiou a candidatura do país, e assim a Colômbia acabou por desistir de sediar o evento. No dia 30 de outubro de 2007, a FIFA ratificou o Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014. A escolha das cidades sedes ficou para o fim de 2008, mas acabou acontecendo no dia 31 de maio de 2009, nas Bahamas. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, 32 seleções participaram na competição e a brasileira não precisou disputar eliminatórias por ser anfitriã. A distribuição das vagas pelas confederações continentais foram divulgadas pelo comitê
foram divulgadas pelo Comitê Executivo da FIFA em março de 2011, sem autorizações em relação à edição anterior. Assim, continuaram 13 vagas para a UEFA, 5 para a CAF, 4 para a Comebol, sem incluir a vaga brasileira de anfitrião, 4 também para a AFC e 3 para a CONCACAF. Além disso, a repescagem internacional ocorreu entre uma seleção da AFC e da Comebol e outra entre uma da CONCACAF e da AFC, que não possuía vaga garantida direta ao Mundial. Sorteio. O sorteio de qualificação para a Copa de 14 foi realizado no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, no dia 30 de julho de 2011. O sorteio foi organizado pela Geo Eventos, criada pelas Grupo Globo e pelo Grupo RBS, e que também administrou as FanFest nas 12 cidades sedes, sob um contrato com a Prefeitura Carioca e o governo fluminense no valor de 30 milhões de reais, que segundo as estimativas custou 15 vezes mais que os sorteios da Copa do Mundo de 2010 e estimada em 2 milhões de reais, sendo tudo pago com dinheiro público. Como país anfitrião, o Brasil se qualifica automaticamente para o torneio. Contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, da presidente da FIFA, do presidente da FIFA Joseph Blatter, do então presidente da CBF Ricardo Teixeira e de várias autoridades brasileiras e representantes das diversas confederações internacionais. A cerimônia foi transmitida ao vivo para todo mundo e teve como apresentadores o jornalista Tadeu Schmidt e a modelo e apresentadora Fernanda Lima. A estimativa dos organizadores é que 500 milhões de pessoas acompanharam o sorteio dos grupos das eliminatórias. A cerimônia de sorteio das eliminatórias, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, definiu os grupos e confrontos das qualificações africana, europeia, asiática, oceânica e da CONCACAF. A AFC, 43 times competiram por 4 vagas diretas para a Copa e uma vaga para a repescagem intercontinental, que foi disputada em jogos de ida e volta contra o quinto colocado das eliminatórias sul-americanas. Na CAF, 52 times competiram por 5 vagas diretas para a Copa. Com o CONCACAF, 35 times competiram por 3 vagas diretas para a Copa e uma vaga para a repescagem intercontinental, que foi disputada em jogos de ida e volta contra o vencedor das eliminatórias da Oceania. Comebol, 9 times disputaram 4 vagas diretas para a Copa e uma vaga para a repescagem intercontinental, que foi disputada em jogos de ida e volta contra o quinto colocado das eliminatórias asiáticas. O Brasil estava automaticamente classificado por ser o país sede. OFC, 11 times competiram por uma vaga para a repescagem intercontinental, que foi disputada em jogos de ida e volta contra o quarto colocado das eliminatórias da CONCACAF, e a UEFA, com 53 times que competiram por 13 vagas diretas para a Copa. O sorteio foi realizado no dia 6 de dezembro de 2013 na costa do Sauípe, no Brasil. As 32 seleções classificadas para o estágio final da Copa do Mundo foram divididas em 8 grupos, do A até o H, de 4 países cada, separados nos potes de acordo com o ranking da FIFA e suas respectivas confederações, com exceção das seleções do pote 1 previamente definidas por serem as cabeças de chave. A composição dos demais potes foi divulgada oficialmente pela FIFA no dia 3 de dezembro. Pote 1, os cabeças de chave foram Brasil, que era a sede da Copa, Espanha, Alemanha, Argentina, Colômbia, Bélgica, Uruguai e Suíça. Pote 2, Argélia, Camarões, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Chile, Equador e Itália. No pote 3, Austrália, Coreia do Sul, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Irã, Japão e México. E no pote 4, Bósnia e Herzegovina, Croácia, França, Grécia, Inglaterra, Holanda, Portugal e Rússia. Como nos torneios anteriores, a FIFA distribuiu as seleções pelos potes de acordo com a sua condição geográfica e, portanto, as equipes de uma mesma confederação não poderiam ser sorteadas para o mesmo grupo, com exceção das seleções da UEFA, onde foi permitido um máximo de 2 equipes dessa confederação por grupo. Devido ao número ímpar de equipes incluídas nos potes geográficos, alguns procedimentos adicionais foram aplicados no sorteio final para alocar as 32 seleções nos 8 grupos. O sorteio iniciou-se com a escolha da seleção da UEFA do pote 4, que seria alocada no pote 2. A seguir,
foram sorteados os cabeças de chave, retirados do pote 1, exceto o Brasil, que é o cabeça de chave do grupo A, portanto A1. Na sequência, foi sorteado em que grupo, dentre os 4 que possuíam sul-americanos como cabeças de chave: Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai. Ficaria a seleção europeia deslocada para o pote 2. Feito isso, foram sorteadas as demais seleções do pote 2, o grupo a qual elas pertencem, do BOH, e a posição 2 a 4. A exceção foram as seleções sul-americanas Chile e Equador, que não poderiam ficar nos grupos encabeçados por sul-americanos. Este mesmo procedimento, sorteio de uma seleção do pote, sorteio do grupo e sorteio da posição, foi realizado para os demais potes 3 e 4, mantendo-se o princípio de que em um grupo não poderia haver mais de uma seleção de uma confederação. As exceções foram a seleção movida para o pote 2 Itália, que ficou no grupo D, e os grupos que têm a cabeça de chave da UEFA, como os grupos B, E, G e H. As sedes. 18 sedes candidataram-se para sediar as partidas da Copa, porém Maceió desistiu, restando 17 cidades, todas capitais de estados. A FIFA limita o número de cidades sedes entre 8 e 10. Entretanto, dada a dimensão continental do país sede, a organização cedeu aos pedidos da CBF e concedeu permissão para que se utilizassem 12 sedes no Mundial. Após sucessivos adiamentos, finalmente no dia 31 de maio de 2009 foram anunciadas as sedes oficiais da Copa. A lista eliminou as candidaturas de Belém, Campo Grande, Florianópolis, Goiânia e Rio Branco. Dentre as 12 cidades escolhidas, 6 delas receberam também a Copa das Confederações de 2013, um evento teste para a Copa. Uma das sedes, o Recife, construiu um estádio novo para seus jogos em outra cidade de sua região metropolitana, o município de São Lourenço da Mata. Originalmente, o estádio do Morumbi, em São Paulo, estava no projeto, mas por incompatibilidade financeira do projeto, a FIFA retirou o estádio como uma das sedes, o que eu achei uma sacanagem com o estádio do Morumbi. O comitê organizador da Copa em São Paulo estudava a construção de um novo estádio em Pirituba, zona noroeste da cidade de São Paulo, mas esta opção foi descartada devido ao tempo insuficiente. Então o comitê organizador da Copa, juntamente com a Prefeitura e o governo de São Paulo, decidiram que o estádio sede em São Paulo fosse o novo estádio do Corinthians, em Itaquera. Posteriormente, Salvador anunciou estar na disputa para abrigar o jogo de abertura do evento, além de Brasília e Belo Horizonte. No dia 20 de outubro de 2011, enfim, a FIFA anunciou oficialmente que o estádio de São Paulo seria o palco de abertura do Mundial de 2014, também conhecido como Itaquerão. O nome oficial do estádio é Arena Corinthians, embora na Copa tenha sido referido pela FIFA como Arena de São Paulo. O primeiro estádio a ficar pronto para a Copa do Mundo foi o Castelão, em Fortaleza, sendo reinaugurado no dia 16 de dezembro de 2012. Em seguida foi entregue o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 21 de dezembro de 2012. No dia 5 de abril de 2013 foi a vez da Arena Fonte Nova, em Salvador, ser reinaugurada, seguida pelo Maracanã no Rio de Janeiro no dia 27 de abril e pelo Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha no dia 18 de maio. Finalmente, no dia 20 de maio de 2013 foi inaugurada a Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Os 6 primeiros estádios entregues foram palco da Copa das Confederações FIFA de 2013. Nas cerimônias de abertura desses estádios, estiveram presentes diversas autoridades governamentais, entre elas a presidente Dilma Rousseff. Em maio de 2014, 3 dos estádios se encontravam incompletos: a Arena Corinthians, entregue para a FIFA ainda em obras; a Arena da Baixada, que teve sua data de entrega postergada após uma greve dos operários; e a Arena Pantanal, usada em um jogo inaugural com apenas metade das cadeiras instaladas. Então vamos às sedes dessa Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil não jogou no Maracanã nessa Copa do Mundo, porque o Brasil só jogaria no Maracanã se chegasse a uma possível final, o que não aconteceu, e mais pra frente eu vou dizer por que isso não aconteceu, apesar de todos já saberem o resultado final dessa Copa. Rio de Janeiro com o estádio do Maracanã, reformado com capacidade para 74.738 pessoas. Brasília no Distrito Federal com o Estádio Nacional com capacidade para 69.349 pessoas. São Paulo, Arena Corinthians,
ou com capacidade para 62.601 pessoas. Em Belo Horizonte, com o estádio do Mineirão, com capacidade para 58.770 pessoas. Fortaleza, no Ceará, com o estádio do Castelão, com capacidade para 60.342 pessoas. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com o estádio Beira-Rio, com capacidade para 43.394 pessoas. Em Salvador, na Bahia, com a Arena Fonte Nova, com capacidade para 51.900 pessoas. Recife, Pernambuco, com a Arena Pernambuco, com a capacidade para 42.610 pessoas. Cuiabá, no Mato Grosso, com a Arena Pantanal, com capacidade para 41.112 pessoas. Curitiba, no Paraná, com a Arena da Baixada, com capacidade para 39.631 pessoas. Natal, no Rio Grande do Norte, com o Estádio das Dunas, com capacidade para 39.971 pessoas. Em Manaus, em Amazonas, na Arena Amazônia, com capacidade para 40.549 pessoas. Então, foi isso. Eu vou falar agora um pouquinho da fase de grupos para vocês aqui. No dia 28 de junho de 2012, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, anunciou em reunião com o Conselho Organizador Local, a COL, a FIFA e o governo brasileiro em Brasília, que o sorteio dos grupos da Copa do Mundo seria feito no resort da Costa do Sauípe, em Matas de São João, no litoral norte da Bahia, no dia 6 de dezembro de 2013. Os 32 times classificados foram distribuídos em 4 potes. No pote 1, dos cabeças de chave estiveram o Brasil e as 7 equipes mais elevadas no ranking mundial da FIFA em outubro de 2013, evitando dar uma vantagem aos que ainda jogariam as eliminatórias em novembro. A cerimônia foi realizada no dia 6 de dezembro e começou com homenagem ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, sendo exibido um rápido vídeo com imagens de Mandela na Copa de 2010, e depois foi respeitado um minuto de silêncio, já que o mesmo veio a falecer nesta época. A presidente Dilma Rousseff, em seu discurso, enalteceu a tradição do futebol brasileiro. Citou que o país é o único a ter participado de todas as edições da Copa do Mundo e o único com 5 títulos mundiais. Citou Pelé, Ronaldo, o treinador Filipão, o Luiz Felipe Scolari, e o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira. Porém, cometeu alguns deslizes ao afirmar que seria a primeira edição com a participação de todos os ex-campeões, o que aconteceu nas edições de 2010, com os 7 campeões até então, em 86 e em 90. Nesta edição tivemos a participação de 8 campeões, esse sim fato inédito, e rebaixou Parreira a auxiliar de Filipão. Essa, abre aspas, para a frase da ex-presidenta Dilma Rousseff no seu discurso. Essa será a Copa das Copas, uma Copa para ninguém esquecer. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer o Brasil, um país multicultural e empreendedor. Um Brasil que enfrentou o desafio de acabar com a miséria e criar oportunidades para todos. Será uma grande Copa. Temos uma nova seleção forte, cheia de novos craques geniais. Tenho muita razão para estar otimista como torcedora com a seleção. Fecha aspas. A seguir, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, endossou o discurso nacionalista de Dilma e falou que já era momento da Copa voltar ao Brasil, fato ocorrido na edição de 50. Abre aspas. Era mais do que a hora da Copa do Mundo voltar para o Brasil, que organizou pela última e única vez em 50. De lá para cá, a seleção brasileira ganhou 5 vezes. É justo com esse país multicultural que vive muito futebol. É muito bom voltar aqui, por isso vamos dar ao futebol o seu devido valor, no campo e fora dele. Nós temos que lembrar que esse grande humanista, Nelson Mandela, disse que o esporte serve para conectar as pessoas. Eu quero fazer um apelo ao povo brasileiro. Vamos todos juntos, porque essa Copa do Mundo é para vocês. Não foi bem assim para nós, não, mas tudo bem, né? Depois foi, fecha aspas para pro que o José Blatter falou. Depois foi a vez dos shows de Alcione, Emicida, Vanessa da Mata, Alexandre Pires, e uma apresentação da companhia de dança da Débora Coker. O sorteio dos grupos foi coordenado pelo secretário-geral da FIFA, Jerome Valk. Após o sorteio, a cantora Margareth Menezes encerrou a cerimônia. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou
passar primeiro o resultado dos grupos, da fase de grupos. Quando eu chegar no primeiro resumo de jogo dessa Copa do Mundo aqui, que foi a semifinal entre o Brasil e a Alemanha, eu vou falar um pouquinho do Brasil e da Alemanha, já que o Brasil sofreu nessa Copa do Mundo a sua pior derrota na história das Copas, tá? Até então tinha sido em 98, na final contra a França, quando foi derrotado pelo placar de 3-0, placar que viria a se repetir na decisão por terceiro lugar na partida contra a Holanda, mas foi na partida contra a Alemanha que o Brasil sofreu sua pior derrota na história das Copas. Uma vergonha, porque o Brasil não tinha o direito de tomar de 7, não tinha esse direito. Vamos lá, grupo A. Lembrando que eu não coloco como cabeça de chave segundo sorteado, terceiro sorteado e quarto sorteado dos grupos. Eu coloco como se o grupo se deu no final dos jogos na primeira fase, tá? Então vamos ao grupo A, com o Brasil classificado em primeiro com 7 pontos. México também com 7, mas pelo saldo de gols o Brasil passou em primeiro. Croácia com 3 em terceiro e Camarões sem nenhum ponto em quarto. O Brasil ganhou da Croácia na estreia por 3-1 de virada. O Brasil fez um gol contra nessa partida com o Marcelo. México 1, Camarões 0, Brasil 0, México 0, Camarões 0, Croácia 4, Camarões 1, Brasil 4, Croácia 1, México 3. Um fato triste que nesse dia 23 de junho de 2014, triste pra mim, tá? É que quando muitos à época comemoravam essa goleada do Brasil sobre Camarões, eu tava perdendo meu pai. Meu pai faleceu durante essa partida. Eu nem terminei de ver essa partida. Eu fui ver depois o VT dela, dias depois que passou na televisão. Eu assisti o VT, porque no dia mesmo eu só vi o primeiro gol do Brasil, porque meu pai morreu nesse dia, justamente minutos depois que o Neymar fez 1-0 para o Brasil, se eu não estou enganado, mas foi quando o Brasil fez 1-0. Fato triste pra mim, tá? Infelizmente. E o México que venceu a Croácia por 3-1. No grupo B, tivemos a Holanda classificada em primeiro do grupo com 9 pontos, Chile em segundo com 6, Espanha eliminada com 3. Uma das surpresas da Copa negativamente foi a Espanha ter sido eliminada ainda na primeira fase com 3 pontos. Era o fim de um ciclo vencedor, vitorioso para os espanhóis. E a Austrália eliminada com nenhum ponto em último. A Espanha começou até bem a Copa do Mundo, fazendo 1-0 para cima da Holanda, com um gol de pênalti do Xabi Alonso, sendo que a Holanda virou o jogo para 5-1, goleando a Espanha nessa primeira rodada, sendo que um dos gols foi um dos gols mais bonitos que talvez o mundo tenha visto, sendo marcado pelo Robin Van Persie de cabeça num peixinho fenomenal. Chile 3, Austrália 1, Austrália 2, Holanda 3, Espanha 0, Chile 2, Austrália 0, Espanha 3, Holanda 2, Chile 0. No grupo C, tivemos Colômbia 9, Grécia 4, Costa do Marfim, Colômbia em primeiro lugar com 9, Grécia em segundo com 4, Costa do Marfim eliminada com 13 e Japão em último do grupo com apenas 1. Colômbia 3, Grécia 0, Costa do Marfim 2, Japão 1, Colômbia 2, Costa do Marfim 1, Japão 0, Grécia 0. Japão 1, Colômbia 4, Grécia 2, Costa do Marfim 1. No grupo D, tivemos Costa Rica com 7 pontos em primeiro, Uruguai com 6 em segundo, Itália eliminada com 3 em terceiro lugar e Inglaterra em último na lanterna com apenas 1 ponto. Esse era o grupo da morte dessa Copa do Mundo e as seleções italianas e inglesas sucumbiram na primeira fase, vendo Costa Rica ser a primeira do seu grupo, uma surpresa e tanto, tá? Quando todo mundo esperava que ficaria, as duas vagas ficariam na disputa entre Uruguai, Itália e Inglaterra. Foi a última Copa da Itália em Copas do foi a última partida não, foi a última participação da Itália em Copas do Mundo até então, porque ela não viria se classificar para a Copa de 2018 e muito menos para essa Copa do Mundo que vai começar no domingo, no dia 20. Ela não se classificou, sendo eliminada pela Macedônia do Norte na repescagem. Macedônia do Norte, que depois não conseguiria sua vaga porque foi derrotada por Portugal, mas vale aqui lembrar esse fato histórico. Uruguai estreou perdendo para Costa Rica por 3-1, enquanto que a Inglaterra estreou perdendo para a Itália por 2-1. Uruguai venceu a Inglaterra por 2-1.
A Itália perdeu para a Costa Rica por 1 a 0 e depois perdeu para o Uruguai por 1 a 0, enquanto que a Costa Rica empatou com a Inglaterra por 0 a 0, cedendo o único ponto dos ingleses na Copa do Mundo. No grupo E, França em primeiro com 7 pontos, Suíça em segundo com 6, Equador em terceiro com 4 e Honduras sem nenhum ponto na lanterna do grupo. Suíça 2, Equador 1, França 3, Honduras 0, Suíça 2, França 5, Honduras 1, Equador 2, Honduras 0, Suíça 3 e Equador 0, França também 0. No grupo F, Argentina com 9 pontos em primeiro, Nigéria em segundo com 4, Bósnia e Herzegovina com 3 em terceiro e Irã eliminada com 1 ponto apenas. Vale lembrar que desde 1998 que a Nigéria não se classificava para uma fase de mata-matas de Copa do Mundo. Voltou a acontecer em 2014. A Argentina venceu na estreia a Bósnia e Herzegovina por 2 a 1. O Irã empatou em 0 a 0 com a Nigéria. A Argentina venceu o Irã por 1 a 0, enquanto que a Nigéria derrotou a Bósnia e Herzegovina por 1 a 0. Nigéria foi derrotada pela Argentina por 3 a 2 e a Bósnia e Herzegovina derrotou o Irã por 3 a 1. No grupo G, a Alemanha ficou em primeiro do grupo com 7 pontos, Estados Unidos em segundo com 4, Portugal de Cristiano Ronaldo, mesmo com Cristiano Ronaldo eliminado em terceiro com 4 também, mas pelos critérios de desempate, pelo saldo negativo que tinha, e Gana na lanterna do grupo com apenas 1 ponto. A Alemanha estreou goleando Portugal por 4 a 0, enquanto Gana perdeu para os Estados Unidos pelo placar de 2 a 1. A Alemanha e Gana empataram por 2 a 2 e Estados Unidos e Portugal empataram também por 2 a 2. Na última rodada, a Alemanha derrotou os Estados Unidos por 1 a 0 e Portugal derrotou Gana por 2 a 1. No grupo H. Grupo H, o último grupo da fase de grupos, tivemos Bélgica com 9 pontos em primeiro, Argélia em segundo com 4, Rússia com 2 em terceiro, eliminada, assim como a Coreia do Sul, que ficou com apenas 1 ponto na lanterna do grupo. Bélgica estreou contra a Argélia vencendo por 2 a 1. A Argélia que fez uma ótima Copa do Mundo ao meu ver. Rússia 1, Coreia do Sul 1, Bélgica 1, Rússia 0, Coreia do Sul 2, Argélia 4, Coreia do Sul 0, Bélgica 1. E na última rodada a Argélia empatou com a Rússia por 1 a 1. Vamos às oitavas finais. Quando chegar nas semifinais eu dou uma parada para falar da incrível derrota do Brasil para a Alemanha, tá? No Brasil, eu faço uma pergunta para vocês. Teria sido melhor o Brasil ser eliminado logo nas oitavas finais contra o Chile? O Chile teve a bola do jogo na prorrogação, na última bola da prorrogação, teve a bola do jogo, jogando a bola na trave com o Pinilla. Ele chutou a bola no travessão e nos pênaltis o Brasil levou melhor. O placar foi de 1 a 1 e nos pênaltis o Brasil venceu por 3 a 2 o Chile. Chile que fez teria feito uma ótima Copa do Mundo se eliminasse o Brasil em casa nas oitavas finais, ao meu ver. Colômbia derrotou o Uruguai por 2 a 0. França 2, Nigéria 0. A Alemanha na prorrogação venceu a Argélia por 2 a 1. Por que eu digo que a Argélia fez uma ótima Copa do Mundo, mesmo tendo chegado só nas oitavas finais? Porque assim, a Argélia não é conhecida mundialmente pelo futebol que ela tem, e nem tão cedo acho que ela vai ser conhecida, ou nunca vai ser conhecida por um futebol vistoso. Só que nessa Copa do Mundo aqui a Alemanha sofreu para ganhar da Argélia, tá? Quem viu o jogo sabe que a Alemanha sofreu para ganhar na prorrogação da Argélia. Quando eu vi isso, falei, bom, se o Brasil pegar uma Alemanha numa possível semifinal, cara, o Brasil tem chance de ganhar sim, só que não foi o que a gente viu, porque a Alemanha sofreu para ganhar da Argélia. Talvez se o Brasil tivesse jogado um pouco mais compacto, teria mais chances, ou alguma chance, né? Coisa que não teve. Enfim, a Holanda derrotou o México por 2 a 1. Costa Rica venceu nos pênaltis a Grécia por 5 a 3. Empatou a partida por 1 a 1. A Argentina precisou da prorrogação para derrotar a Suíça por 1 a 0. E a Bélgica derrotou também na prorrogação os Estados Unidos por 2 a 1. Desde que eu me lembre de Copas do Mundo, foi as oitavas finais com mais partidas decididas ou na prorrogação ou pelos pênaltis. Foram 1, 2, 3, 4, 5 jogos que terminaram nos pênaltis ou na prorrogação dos 8 confrontos de oitavas finais. Nas quartas finais o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1.
fato esse em que o Brasil perdeu 2 jogadores para a semifinal nessa partida. O Thiago Silva já no final da partida por bobeira, por ter impedido uma saída de bola, uma reposição de bola do goleiro colombiano, onde ele tomou o segundo cartão amarelo e desfalcaria a seleção brasileira para a semifinal, enquanto que o Neymar sofreu uma entrada violenta e criminosa de Zúñiga e acabou ficando não só fora da semifinal, como fora da Copa, do resto da Copa do Mundo, e ficaria um bom tempo sem atuar porque quase ficou paraplégico, ou tetraplégico, eu não sei como é que eles falaram na época, mas foi por aí. Numa entrada violenta e criminosa nessa partida do Zúñiga na coluna do Neymar, tá? Foi uma entrada assim criminosa mesmo. A França foi derrotada pela Alemanha pelo placar de 1-0 e a Holanda derrotou nos pênaltis a Costa Rica por 4-3. O jogo foi um empate em 0-0. A Argentina derrotou a Bélgica para chegar às semifinais por 1-0. A Holanda e a Argentina empataram em 0-0 e nos pênaltis a Holanda foi derrotada pela Argentina por 4-2. Eu só esqueci de citar que nas quartas finais, vou citar agora, na hora dos pênaltis o goleiro titular da Holanda, o Cilissen, foi trocado pelo Tim Krul para que ele pudesse disputar, participar da disputa de pênaltis e ser um dos heróis da Holanda nas quartas de finais. Fato que não ocorreu contra a Argentina, pois o técnico holandês Van Gaal já tinha feito todas as alterações possíveis. Ele não pôde fazer a mesma troca na semifinal. E a Argentina conseguiu sair melhor na semifinal nos pênaltis. Brasil e Alemanha, eu deixei para falar depois por causa disso. Vamos lá. O time estrangeiro mais brasileiro da Copa de 2014 agora tem também o título que um dia o Brasil se orgulhou de dizer que tinha: o melhor futebol do mundo. Porque naquele dia fatídico entre Brasil e Alemanha, mais precisamente naquele dia, no dia 8 de julho, o Brasil, que era o país sede da Copa do Mundo no solo tupiniquim, até vinha embalado com moral. Um ano antes, a seleção brasileira havia conquistado a Copa das Confederações no Maracanã, com direito a vitórias sobre Itália e Uruguai durante a competição, e um triunfo por 3-0 sobre a Espanha, até então campeão mundial na final do torneio. Porém, é aquilo, eu falo pra vocês, o Brasil venceu Itália, Uruguai e Espanha, sendo que a Espanha, vocês viram que aconteceu na Copa do Mundo, assim como a Itália, caíram na primeira fase. O Uruguai foi quem chegou mais longe, às oitavas finais. Então, o Brasil venceu camisas e não futebol, se é que vocês me entendem. Para deixar o torcedor brasileiro ainda mais empolgado, o comandante do Brasil era Luiz Felipe Scolari, o Filipão, técnico responsável pela equipe pentacampeã da Copa do Mundo disputada no Japão e na Coreia do Sul em 2002. No primeiro jogo da Copa de 14, o Brasil saiu atrás no placar com um gol contra de Marcelo, mas conseguiu a virada e derrotou a Croácia por 3-1 na Arena Corinthians. No duelo seguinte, o goleiro Ochoa fez uma grande atuação, executando pelo menos 3 grandes defesas, e impediu que a seleção canarinho saísse do 0-0 com o México no Castelão. Na última partida da fase de grupos, Neymar comandou a vitória por 4-1 diante de Camarões no Mané Garrincha, garantindo vaga para a próxima fase. Nas oitavas de final, o maior susto para Felipão até então. Depois de 1-1 suado no tempo normal, o Brasil foi para a prorrogação com o Chile e só não foi eliminado porque o chute do atacante Maurício Pinilla, já nos minutos finais do embate, parou no travessão. Nos pênaltis, a seleção brasileira venceu por 3-2 e saiu do Mineirão classificada. Nas quartas de final, o Brasil fez sua melhor partida do torneio e derrotou a Colômbia por 2-1, com direito a um lindo gol de falta do zagueiro Davi Luiz. Apesar da vitória, o torcedor deixou o Castelão preocupado com a lesão de Neymar, que, como eu falei, fraturou a terceira vértebra lombar após uma entrada violenta e criminosa de Zúñiga, ficando fora do restante da Copa do Mundo, e poderia ter ficado paraplégico. Agora vamos à semifinal contra a Alemanha, que Felipão colocou Bernard para o lugar de Neymar, a quem ele colocava como o cara que tinha alegria nas pernas, e partiu com uma tática ofensiva.
Nos minutos iniciais do confronto, o Brasil parecia encaixado, mas a situação mudou por completo. Aos 10 minutos de jogo, Miller aproveitou o escanteio cobrado por Toni Kroos e, livre dentro da área, chutou de primeira com o pé direito para abrir o placar. O segundo gol alemão foi de Klose aos 22 minutos. Ao marcar, o atacante não só deixou a seleção brasileira em um total pânico, como também ultrapassou Ronaldo como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 16 gols. Dali em diante, foi uma chuva de gols para cima do goleiro Júlio César. O Toni Kroos duas vezes e Khedira ampliaram para a Alemanha ainda no primeiro tempo. O Brasil sofreu 4 gols em um intervalo de 6 minutos e foi para o intervalo perdendo por 5-0. Na segunda etapa, Schürrle marcou os últimos 2 gols da equipe que viria a ser tetracampeão mundial, para a tristeza daqueles presentes no Mineirão. O gol de honra brasileiro foi de Oscar aos 44 minutos do segundo tempo. Assim que o árbitro Marco Rodrigues apitou pela última vez, os jogadores da seleção desabaram em lágrimas. Davi Luiz, que se tornou um dos vilões do vexame, precisou ser acalmado pelo capitão Thiago Silva, que estava suspenso e não participou da goleada. O Brasil ainda disputou o terceiro lugar com a Holanda, mas sofreu outra derrota vergonhosa, dessa vez por 3-0. O 7-1 se tornou a maior goleada e o principal vexame da história da seleção brasileira, como eu disse há pouco, posto que antes pertencia ao episódio do Maracanaço. Mesmo depois de 6 anos, mesmo depois de tantos anos, a eliminação para a Alemanha segue na mente dos torcedores brasileiros e é recordada eventualmente. Quem vai se esquecer dessa goleada, cara? E como eu falei, o Brasil perde a decisão do terceiro lugar por 3-0. E na final temos uma Alemanha que chegava àquela final contra a Argentina. O título nos gramados brasileiros premia com justiça e coloca para sempre na história uma equipe que coube unir jogadores experientes como Lancho, Weisstag e Klose, com mais jovens como Kroos, Hummels, Ozil e Götze, sob o comando do técnico Joachim Löw. Um trabalho que começou com o aprendizado de erros do passado. Passou por derrotas nas últimas 3 Copas e 3 Eurocopas, mas que com insistência acabou dando resultado agora. Na final deste domingo, o melhor time do mundo teve dificuldades para superar uma Argentina guerreira, sólida, defensivamente, que conta com Messi, eleito 4 vezes o melhor jogador do mundo, até então. Higuaín desperdiçou chance incrível de gol no início. A Alemanha teve paciência, tocou bem a bola até conseguir o gol no tempo extra. No final, a festa nas arquibancadas do Maracanã foi alemã e, claro, também brasileira, para a tristeza dos milhares de barulhentos torcedores argentinos. O gol do título saiu aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação, com Götze, que tinha deixado o banco de reservas e substituiu Klose. Aos 22 anos, o meio do Bayern de Munique vira símbolo de uma eficiência e renovação alemã. Na campanha do Tetra, a Alemanha estreou com vitória sobre Portugal por 4-0, empatou com Gana por 2-2 e venceu os Estados Unidos por 1-0 na primeira fase. Nas oitavas, bateu a Argélia na prorrogação por 2-1, fez 1-0 na França nas quartas e humilhou o Brasil com uma goleada histórica por 7-1 na semifinal, antes de ganhar da Argentina na final. O jogo. Foi a Alemanha que dominou a posse de bola desde o início do jogo, mas era a Argentina que parecia ter o controle mental da partida. Dessa forma, o equilíbrio das ações ofensivas tornava o jogo imprevisível. Os argentinos não contaram com Di Maria, que não se recuperou totalmente da lesão na coxa, e os alemães tiveram um desfalque de Khedira. Jogaram Enzo Pérez e Kramer, respectivamente. Perigosa desde os primeiros minutos, a seleção argentina só não abriu o placar por causa de falta de pontaria de Higuaín. O atacante errou o alvo em 2 chances que teve, sendo que na segunda perdeu um gol inacreditável quando estava cara a cara com o goleiro Neuer após recuo de bola errado de Toni Kroos. Aos 29 minutos, quando Higuaín acertou o pé e chegou a balançar a rede, a arbitragem corretamente anulou a jogada apontando impedimento depois do cruzamento de Lavezzi. Bem marcado, mas bastante participativo. O craque Messi também teve a sua oportunidade, mas Neuer salvou. O jogo era bom, apesar dos sul-americanos terem assustado primeiro. A Alemanha respondeu à altura, com uma envolvente troca de passes. Os europeus aos poucos foram conseguindo espaço para chegarem próximos da área adversária.
e não faltou ousadia. Quando o time perdeu o volante Kramer machucado, o técnico Joachim Löw colocou em campo o atacante Schürrle. E foi o próprio Schürrle quem exigiu a primeira grande defesa do goleiro Romero, que na sequência ainda pegou o chute de Kroos. Antes do intervalo, Havertz ainda cabeceou uma bola na trave para deixar o duelo ainda mais emocionante. Para o segundo tempo, o técnico argentino Alejandro Sabeddia trocou Lavezzi por Agüero. Logo aos 2 minutos, Messi teve a boa chance de abrir o placar, mas a bola saiu raspando a trave. Depois disso, porém, a Argentina não conseguiu manter o bom nível ofensivo de antes. Sem Lavezzi para ajudar na marcação, a Alemanha conseguiu se impor no meio-campo. Faltava, no entanto, encaixar um bom lance para tirar o 0 do placar. Ozil tentou, mas no melhor deles, Kroos não conseguiu finalizar bem. Sólida na defesa, a Argentina tentava voltar a levar perigo no ataque. Messi insistia, fazia fila de dribles nos marcadores, mas não conseguia passar por todos. Sabeddia fez mais 2 mudanças. Primeiro tirou Higuaín para a entrada de Palácio e depois colocou Gago no lugar de Pérez. Do outro lado, Löw substituiu Klose por Götze, mas o 0 a 0 permaneceu ao final dos 90 minutos. Em mais 30 minutos de prorrogação, a precaução defensiva falou mais alto do que a ousadia ofensiva. A decisão parecia que ia para os pênaltis, mas aos 7 minutos do segundo tempo, Götze aproveitou o cruzamento de Schürrle, matou no peito e chutou cruzado para estufar a rede. A Alemanha é tetracampeã do mundo, campeã dentro de campo e também fora dele, com muita simpatia e carisma em território brasileiro. 1 a 0 em cima da Argentina. Esse jogo se deu no dia 13 de julho de 2014, num domingo, às 16 horas, horário local de Brasília. O público pagante foi de 74.738 torcedores, enquanto que o árbitro da partida foi o Nicola Rizzoli, da Itália, com seus assistentes Renato Faverani e André Stefani, ambos também da Itália. Agora vamos às premiações dessa Copa do Mundo. O artilheiro dessa Copa do Mundo Estrela de Ouro foi o Harry Kane da Inglaterra. Não, perdão, eu tô vendo aqui da Copa de 2018, pô. O artilheiro dessa Copa do Mundo foi o James Rodrigues com 6 gols, foi o chuteira de ouro. Chuteira de prata foi o Thomas Müller, vice-artilheiro. E o Neymar foi o terceiro colocado com a chuteira de bronze, o terceiro artilheiro dessa Copa. O prêmio FIFA de bola de ouro de melhor jogador foi pro Messi. Eu discordo, porque para mim poderia ter dado pro James Rodrigues ou James Rodrigues, como preferir, para qualquer jogador alemão que se destacou nessa Copa. Ou se fosse para dar para um argentino, tinha que dar pro Javier Mascherano, que jogou muito mais essa Copa do Mundo que o Messi. O Messi, ele foi a estrela maior da Argentina, foi, mas quem melhor atuou com a camisa da Argentina nessa Copa foi o Mascherano, tá? Prêmio FIFA Bola de Prata, segundo o melhor jogador, Thomas Müller, e o terceiro foi o Robben da Holanda. O Luva de Ouro, melhor goleiro, sem nenhum questionamento, foi o Manuel Neuer. O troféu FIFA Fair Play, time menos faltoso, foi a Colômbia. E o prêmio FIFA Hyundai de melhor jogador jovem foi pro Paul Pogba, que está fora dessa Copa do Mundo por lesão, dessa Copa do Mundo que eu digo 2022. O primeiro prêmio FIFA de gol do torneio ficou com James Rodrigues com o primeiro lugar no jogo contra o Uruguai, onde ele marcou um golaço, literalmente. O segundo lugar ficou pro Van Persie no gol contra a Espanha, que eu falei para vocês. E o terceiro foi do James Rodrigues também contra o Japão. Seleção da Copa: goleiro Manuel Neuer. Os defensores foi Stefan de Vries da Holanda, Mats Hummels da Alemanha, Thiago Silva do Brasil e Marcos Rojo da Argentina. Os meias: Toni Kroos da Alemanha, Oscar do Brasil, Philipp Lahm da Alemanha, James Rodrigues da Colômbia. E os atacantes ficaram com Robben e Thomas Müller, sendo que o Neymar ficou de fora da seleção dessa Copa. Agora, na seleção da Copa pelo voto popular, foi o Manuel Neuer como goleiro, Mats Hummels da Alemanha. Aí vem todos os brasileiros, tá? Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo. Os meias: Toni Kroos da Alemanha, Ángel Di Maria da Argentina e James Rodrigues da Colômbia. E no ataque, aí sim, Neymar
Miller e Messi. Assim, eu colocaria a defesa da seleção da Copa eleita pela FIFA, com os meias pelo voto popular, e o ataque é a mesma coisa. Eu só trocaria o Ángel Di Maria pelo Oscar, que eu acho que o Oscar fez uma Copa melhor do que ele. Mas enfim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo já beira quase 50 minutos de duração. Deixem um like, se inscrevam no canal. Ainda hoje, sexta-feira, eu vou estar upando pro YouTube as Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014. Eu iria gravar de 2018 também, mas tem os vizinhos aqui estão fazendo uma barulheira terrível com a religião deles. Eu não vou ficar aqui entrando no mérito de quem é religioso ou não, mas eu acho um absurdo que precisam fazer um barulho gigante que incomoda os vizinhos. Eu não consigo gravar vídeo. Por que você não gravou mais cedo? Então, eu tenho meus motivos pessoais por não conseguir gravar mais cedo o vídeo. Mas é só um adentro aqui, tá? Eu não vou ficar falando quem tá certo e quem tá errado nessa história. Valeu, até mais e fui. Não esqueçam do like e de se inscreverem no canal.